Mais uma oportunidade de nós estarmos aqui, né? Hoje estamos vivendo dias em que as pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem o abençoador, né? Infelizmente. Eles querem que Deus faça aquilo que eles querem, né? Querem receber as bênçãos, a benevolência de Deus, mas não estão dispostos a servir a Deus e a renunciar ao pecado, né? Esse é o grande problema dos dias que nós estamos vivendo hoje. As pessoas não vão mais à igreja para buscar a salvação. Elas têm algum tipo de interesse que não é a salvação, né? Vamos ler um texto aqui na palavra de Deus, irmãos, para nós meditarmos alguns minutos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 8. A partir do versículo 1, passagem bem conhecida, né? Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8, versículo 1 em diante. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. Diz assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Isso eles diziam tentando-o, para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, levantando-se, disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio deles. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: nenhum homem, Senhor. E Jesus lhe disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu fiz questão de ler esse texto aqui nessa noite para nós refletir um pouco nele. Essa passagem que é muito conhecida, né, muito usada pelos pregadores e muito analisada, né, a postura que Jesus teve com essa mulher, que é considerada uma mulher adúltera. E não sei se os irmãos têm conhecimento, mas quando a gente vai utilizar a Bíblia, tradução Novo Mundo, que é a tradução que as testemunhas de Jeová usam, não existe esse texto aqui. Esse texto foi retirado da tradução Novo Mundo. Esses 12 versículos que nós lemos aqui não estão na tradução Novo Mundo, porque eles dizem que esse texto não faz parte dos manuscritos originais, das cópias dos originais. Então eu fiz questão da gente ler e dar uma analisada nesse texto,
para a gente entender se faz parte dos manuscritos originais e o comportamento de Jesus que ele teve com essa mulher, chamada mulher adúltera. Quantas vezes nós já lemos esse texto, né? E já ouvimos os pregadores pregando. Então, quando nós olhamos para o capítulo 7, esse capítulo 8 aqui, ele é continuidade do 7. Uma perícope só, né, que nós falamos. Porque nós sabemos aqui, já foi explicado várias vezes aqui, que a Bíblia, os textos originais não tem capítulo nem versículo. São textos corridos, né? Os especialistas nos textos originais, eles são chamados de cotejadores. Os irmãos já ouviram falar disso? Cotejadores. São pessoas que eles pegam os textos originais e eles estudam letra por letra, faz uma varredura, letra por letra. Eu tenho uma pequena desconfiança que daqui mais um tempo não vai ser possível realizar cultos aqui mais, né? Os irmãos que vão ficar por aqui vão ter que mudar daqui ou então dar um jeito de fazer um revestimento acústico aqui nesse prédio. Vai ficar aqui impossível realizar cultos aqui, né? Porque nós continuamos batendo na mesma tecla que não tem fiscalização, né? Aqui em Colina, infelizmente, não há uma fiscalização efetiva das autoridades em relação ao que nós estamos vendo aí. Mas voltando aqui, os especialistas eles vão olhando, fazendo uma varredura de letra por letra para ver se as letras, o texto, as cópias que eles estão nas mãos são cópias fidedignas. E existe aproximadamente 85% das cópias dos textos do Novo Testamento. Esse texto que nós acabamos de ler aqui faz parte desses 85%. 15% das cópias não contém esse texto. Então eu pergunto para os irmãos, qual que é mais confiável? 85% que contém ou os 15% que não tem? Que é chamado texto crítico. Os textos críticos não contêm essa passagem que nós acabamos de ler. Mas os textos chamados majoritários, eles têm essa passagem aqui. E a grande maioria esmagadora, né, dos manuscritologistas, eles atestam a fidelidade dessa passagem da mulher adúltera. E aqui dentro do próprio texto nós vamos perceber alguns detalhes que provam que esse texto faz parte aqui dessa narrativa, dessa perícope do capítulo 7 e capítulo 8. Por exemplo, quando a gente olha o capítulo 7, nós vamos ver uma coisa interessante. Os judeus queriam prender Jesus. Os irmãos sabem que o templo, lá no templo tinha uma polícia específica do templo, que é justamente aqueles que prenderam Jesus no momento da sua prisão, quando Judas trai ele, quando ele estava lá no Getsemane. Então, havia uma polícia específica que trabalhava sob a ordem do Sinédrio. O Sinédrio, que era composto de 71 componentes, era 70 anciãos e mais o sumo sacerdote, eles não tinham autoridade para decretar a pena capital, condenar alguém à morte. Por isso que eles conduziram Jesus para Pilatos, e houve todo aquele trâmite, né, que nós conhecemos. Pilatos mandou Jesus para Herodes, que ele não queria assumir a responsabilidade. Herodes também não quis, mandou ele de volta para Pilatos, e Pilatos acabou fazendo todo aquele teatro que nós conhecemos, de lavar suas mãos e entregar Jesus para ser crucificado. Mas o fato é que no capítulo 7 aqui, a gente percebe que eles tentam prender Jesus, mas eles não conseguem, eles não encontram Jesus para prender. E no capítulo 7, vamos até projetar ali, no versículo, a partir do versículo 49, no capítulo 7 de João, a partir do versículo 49, que nós lemos o 8, né? Nós vamos fazer aqui uma análise desse texto, do final do capítulo 7 com o capítulo 8. Observe o capítulo 7, o versículo 49, diz assim: mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, o que de noite fora até Jesus, sendo um deles, disse-lhe: porventura julga a nossa lei algum homem, sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele fez? Observem que Nicodemos está fazendo aqui uma certa defesa de Jesus. Está dizendo para as autoridades, para o Sinédrio,
para os judeus, como que nós poderemos utilizar nossa lei e julgar alguém, sendo que ele nem foi ouvido? Ele está dizendo o seguinte: isso aqui é arbitrariedade, não pode ser feito. Nós temos que ouvir testemunhas, temos que dar a ele um julgamento justo. Versículo 50, 51, 52. Respondeu-lhe eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e vê, porque da Galileia não se levanta profeta. E cada homem foi para a sua própria casa. Eles responderam para Nicodemos: ó, é o seguinte, você também faz parte lá da Galileia, é só você examinar as escrituras. Você vai perceber que lá da Galileia não tem profeta, não surge profeta de lá, porque existia entre eles um certo preconceito sobre as pessoas que vinham da Galileia. Era dividido em 3 partes naqueles dias, nos dias de Jesus. A Palestina estava dividida em 3 partes: a Judéia, que era onde estava a elite, onde especificamente ficava aqui o Sinédrio, as autoridades judaicas. Depois tinha a Galileia, né, que eles consideravam já bem ruim. E depois tinha, além do Jordão, a Pérea, que era considerada como se fosse o lixo para eles, né? Eles achavam que da Galileia era impossível que viesse um profeta. Eles não criam que Jesus poderia ser o profeta. Um dos fatores que levavam eles a não crer era justamente porque Jesus era um galileu. Então aqui, irmãos, nós percebemos que depois que houve essa discussão, cada um foi para sua casa. Percebam que Jesus não está aqui. No texto que nós lemos do capítulo 7, Jesus não está com eles. Eles não prenderam Jesus. Nicodemos fez uma defesa de Jesus e cada um foi para sua casa. Se você for conversar com alguém que defende os chamados manuscritos críticos, que omitiram esse texto do capítulo 8, esses 12 versículos do capítulo 8, versículo 1 até o versículo 12, até o 11 especificamente, eles vão dizer assim: não, isso aqui não está na nossa Bíblia, porque não faz parte. Então eles dizem assim, do versículo 53 do capítulo 7, é preciso já pular direto para o versículo 12 do capítulo 8, porque não tem isso aqui no texto original. Só que nós vamos dar uma olhada numa coisa muito interessante aqui, ó. No capítulo 8 e o versículo 12, leiam comigo e prestem bastante atenção, para vocês entenderem uma coisa. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo, não sei como que está nessa tradução, então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que significa essa expressão, tornou a falar-lhes? Tem uma tradução que diz, e disse-lhes novamente, voltou a dizer-lhes. O que significa? Que Jesus já havia falado novamente, anteriormente, com eles. Então não há nenhuma possibilidade da gente dizer que esse texto, se Jesus não tinha falado com eles antes, esse texto não poderia estar aqui. Mas quando que Jesus falou com eles? Se eles não estavam lá no capítulo 7, Jesus não estava com eles no final. É só a gente começar a ler o capítulo 8, versículo 1 em diante. Diz assim, ó: Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo, ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha com ele, até ele, e assentando-se os ensinava, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher. É aqui que Jesus fala com eles pela primeira vez. Logo, nós podemos entender que esse texto faz parte da perícope, do conjunto aqui escriturístico. Não há nenhuma possibilidade que esse texto aqui não esteja nos manuscritos originais. Então aqui, ó, versículo 3, né? Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: mestre. Eles chamavam Jesus de mestre, na verdade, mas isso aqui era uma ironia, né? Porque eles não consideravam Jesus como mestre. Mestre, rabino, né? Rabi, para eles era os componentes do Sinédrio. Isso aqui era uma maneira retórica com que eles falavam, dissimulada, era uma maneira com que eles falavam com Jesus de modo tendencioso. Agora a primeira coisa que me chama a atenção aqui, analisando esse texto,
Nós já entendendo que esse texto faz parte, sim, dos manuscritos, os melhores manuscritos gregos originais, né? Percebam que essa mulher foi pega no ato de adultério. É isso que eles estão dizendo? Mas está faltando alguém aqui. Se essa mulher foi pega no ato de adultério, quem deveria estar com essa mulher? Um homem que provavelmente, supostamente estaria adulterando com ela. Como eles eram corporativistas, e talvez, pode ser que até um deles é o que foi pego com ela, né? Talvez seja um deles. Primeira coisa que eles fazem, eles omitem o homem que estava em adultério com essa mulher. Então Jesus jamais aceitaria um tipo de acusação dessa, porque Jesus nunca foi, não é e nunca vai ser arbitrário. Jesus é justo. O tratamento, aquilo que Jesus faz, a balança de Jesus é precisa e é equânime. Por isso que a Bíblia diz que o seu reino no milênio será um reino de equidade e de justiça. E o cetro de equidade, o que é equidade? É tratar todas as coisas com o mesmo peso e a mesma medida. Está nas mãos de Jesus o cetro da equidade. Logo, Jesus jamais agiria de forma arbitrária e injusta com essa mulher, ainda que ela estivesse sendo pega ou houvesse sido pega no ato de adultério. E aí uma pergunta para todos nós aqui, fazendo uma aplicação: como nós agiríamos num caso como esse, diante das autoridades, ou diante de alguém que supostamente tinha uma posição elevada, como esses fariseus e escribas, o sinédrio, aqueles que compunham a maior autoridade religiosa de Israel? Como nós agiríamos num momento como esse? Será que nós tomaríamos a atitude que Jesus tomou? Acompanhe comigo o verso 4. Ela foi colocada no meio deles ali, de modo totalmente exposta, né? E agora o verso 4 diz: ora, eles falando, né? Ela foi pega no flagrante ato de adultério. Moisés, que eu já expliquei para vocês que não é a pessoa de Moisés, ele está citando a lei, a Torá, né? Os escritos do Antigo Testamento. Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejados. Mas tu, o que dizes? Estão ou não estão testando Jesus? E vocês, o que diriam, irmãos? Como nós responderíamos nesse momento? Será que nós diríamos assim: o que a lei está dizendo? Se a lei está dizendo que tem que apedrejar, tem que apedrejar. Mas olha como Jesus ele vai analisando as coisas, e a Bíblia diz no versículo 6, isso eles diziam tentando-o, para poderem ter do que... Eles não conseguiam prender ele, não havia conseguido, eles estavam buscando uma oportunidade para que Jesus contradizesse a lei, para que Jesus entrasse na rota de colisão com a lei de Moisés, a lei que o sinédrio aplicava, para que eles pudessem agora sim prendê-lo. Mas Jesus, o que ele vai fazer? A Bíblia diz que ele se inclina e começa a escrever no chão. Muita gente tenta fazer uma conjectura do que supostamente Jesus poderia estar escrevendo aqui. Ninguém sabe, né? Há muitas suposições, muitas inferências que as pessoas fazem aqui no texto, mas nós nem imaginamos, né, o que Jesus poderia estar escrevendo. A Bíblia nos dá uma pequena pista. Eu quero ler um texto aqui com os irmãos. Nós não vamos bater o martelo e dizer: olha, Jesus estava escrevendo isso daqui. Mas a Bíblia nos dá uma pequena pista do que poderia Jesus estar escrevendo. Vamos dar uma lida em Jeremias 17:13, para a gente dar uma olhada. Sei que os irmãos já sabem tudo isso, mas é bom a gente recapitular, né? Aleluia. Jeremias 17:13, olha como diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Perceberam? Então nós podemos até pensar, né? Sem bater o martelo, porque a Bíblia não nos autoriza a fazer isso. Mas será, irmãos, que Jesus não estava escrevendo o nome de cada um daqueles homens que se diziam ser homens de Deus,
eram os líderes da religião predominante, mas que estavam tão distante de Deus, acusando aquela mulher. Tinha razão, porque ela foi pega no ato de adultério, e nós jamais devemos compactuar ou ser coniventes com aquilo que fere os princípios da palavra de Deus, né? Porque nós não podemos utilizar nenhum extremo nem outro. Jesus, se ele de cara, ele já disse para aquela mulher, vai embora, ele estaria entrando em colisão com aquilo que a Escritura dizia. E se Jesus já condena aquela mulher de cara também, para ficar supostamente privilegiado e ficar tudo bem, né, com eles, vou usar uma expressão aqui, ficar bem com eles, ele também estaria agindo de modo errado. Então os irmãos perceberam como que Jesus era colocado pelos religiosos da época em situações dificílimas, mas Jesus nunca foi pego de surpresa ou em contradição, porque Jesus está preparado, irmãos. Jesus nunca mudará a sua agenda. Jesus tem a resposta ideal sempre para todas as coisas. Se você está precisando de uma resposta nessa noite, você aí que também vai assistir pelas redes sociais, pergunte a Jesus. Ele tem uma resposta para as causas que nós colocamos diante dele. Como essa mulher precisava ter a sua causa julgada, e Jesus julgou da melhor maneira possível. Não há nenhum advogado nessa terra que pode ser comparado com Jesus, porque Jesus não precisa de jurisprudência, Jesus não precisa do Supremo Tribunal Federal, Jesus não precisava do Sinédrio. Jesus tem a resposta certa e ele julga com justiça e com equidade. Observe, ele no versículo 7, então, quando eles continuaram, Jesus fez que não estava ouvindo eles, né? Jesus fez que eles nem estavam falando com ele. Então, versículo 7, quando eles continuaram a perguntar-lhe, levantando-se, lhe disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. Talvez tinha muitos deles lá, né? Talvez Jesus estava escrevendo o nome de cada um. Agora, me chama a atenção uma coisa, né? Existem também algumas conjecturas que dizem, e tem uma certa coerência, que Jesus está utilizando aqui uma própria brecha da lei para poder trazer à tona, né? Quando ele diz, olha, se alguém não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque tinha uma tradição judaica também que dizia o seguinte: se alguém disser não tenho pecado, ele também estava correndo um alto risco de ser apedrejado, condenado a ser apedrejado. Mas nós vamos encontrar no próprio texto o que levou a cada um deles a não atirar uma pedra naquela mulher. Por que os irmãos acham que ninguém atirou uma pedra naquela mulher? Por que será, hein? Não poderia ter alguém ali que podia dizer assim, eu não tenho pecado, né? Porque eles eram hipócritas mesmo, eles já eram acostumados a dissimular mesmo. E uma pessoa, quando ela é acostumada a dissimular, ela vai dissimular sempre, viu, irmãos? Ela jamais vai parar de dissimular, ela sempre vai ter uma maneira de dissimular em qualquer situação. Mas o próprio texto aqui vai nos ensinar por que nenhum deles atirou uma pedra naquela mulher. A Bíblia diz, no versículo 9, e eles ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. E Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio deles. Eles não atiraram nenhuma pedra, nenhum deles atiraram uma pedra, porque nós aprendemos aqui já também, os irmãos vão lembrar, que dentro da nossa consciência aqui, ó, da nossa mente, existe uma lei chamada lei moral, lei natural. Todos nós já nascemos com ela, sabiam? Aqui dentro, segundo o que Paulo ensina na carta aos Romanos, a Bíblia diz que nós temos aqui dentro um advogado de defesa, nós temos um promotor e nós temos um juiz, dentro da nossa mente. Então qualquer um de nós que está aqui nessa noite, as pessoas que vão ouvir depois, sabe exatamente aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ok, irmãos? Até aquela criancinha lá que está no colo do Danilo, viu? Sabiam? O que a médica falou, irmã Roberta? Para falar com ela que ela sabe. Há uns dias atrás aí, né, Paola foi lá buscá-la na creche,
E a professora falou para ela assim, as tias que cuidam dela, ó, conversa com ela, Paola, porque ela está batendo nas crianças pequenas aqui, nas pequenininhas, nos nenê. Conversa com ela. E aí nós conversando com ela em casa, eu perguntei para ela, você está batendo nos nenê? Ela fez assim, ó. Como que você faz? Ela fez assim, ó. Viu como ela sabe, irmãos? Aí ela chora igual os nenê, porque acha que eles choram e perturba a cabeça dela, ela bate neles. Viu como ela sabe? Por que essa criança sabe, irmãos? Porque dentro da mente dela é inato, já nasce. Daqui a pouco ela vai crescer mais um pouquinho, ela já vai saber mentir. Tem gente que fala assim, criança não mente. A senhora tem uma experiência, né, irmã Eliane, que criança mente. Mente bastante, viu? Então, irmãos, essas pessoas aqui não atiraram uma pedra naquela mulher, porque quando Jesus, ele tem esse ato, que é um ato aqui, que eu não consigo nem imaginar, irmãos, como que eu resolveria esse problema. Talvez eu não teria nem a capacidade de resolver. Não teria capacidade. Mas Jesus, na sua grande sabedoria, porque ele é a própria sabedoria. Jesus, aos 12 anos, ele ensinava os doutores da lei no templo. Ele dá uma resolução. Isso aqui é uma aula de direito que Jesus está dando. É uma aula excepcional, né? De direito. Se Jesus estivesse numa faculdade de direito, Jesus poderia não ser chamado de mestre, mas de PhD acima de qualquer um deles. Porque olha o que Jesus disse: se alguém de vocês aí não tiver pecado, atire uma pedra. E o texto está dizendo, no versículo 9, eles ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, olha a lei moral aqui, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, e Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio deles. Vamos ver se nós achamos o texto que eu estou falando aqui. Romanos, acho que é Romanos capítulo 2, se eu não estiver enganado. No capítulo 2, vamos ver se é isso que eu estou esperando aqui. Ou é Romanos capítulo 9? É, exatamente. Eu acho que é 2,14, né? Vamos ver. Capítulo 2 da carta aos Romanos, é isso mesmo. Olha o versículo 14 e o 15. Para os irmãos ver o que aconteceu na cabeça daqueles religiosos. Porque quando os gentios que não têm lei, os gentios quem são? São aqueles que não são judeus. Aqueles lá tinham lei. E qual lei que eles tinham? A Torá, né? Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei para si mesmo. Mas eles tinham lei, os fariseus, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando-os, ou defendendo. Olha o 16. No dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme o meu evangelho. Os irmãos perceberam que ninguém, irmãos, esses fariseus tinham a lei, a Torá, mas dentro da mente deles eles tinham essa mesma lei também. E todo ser humano tem, ele já nasce com essa lei, e ele já sabe o que é certo e o que é errado. Ah, mas essa criança não sabe. Ela sabe, porque é inato, nasceu, foi Deus que fez. A lei moral está no coração dela. Agora, voltando para o texto aqui, já caminhando para o fim, no capítulo 8 de João, que é só uma reflexão, o versículo 10, tendo Jesus se levantado, e não vendo ninguém, senão a mulher, ele disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? Nenhum te condenou? E ela disse: nenhum homem, Senhor. E ele disse-lhe: por que Jesus está falando nenhum homem te condenou? Nenhum homem te condenou? Porque quem julgava os casos eram os homens. Jesus, mais uma vez, ele está relembrando: nenhum homem te condenou? Com quem você estava adulterando? Cadê o homem que você estava adulterando? Não veio junto?
parafraseando aqui, né? Ela disse: nenhum homem, Senhor. E ele disse: nem eu te condeno. Por que Jesus está falando nem eu te condeno? Porque uma pessoa só não poderia condenar ninguém. Precisava 2 ou 3 testemunhas. Como foram todos eles embora, porque eles também estavam devendo, né? Tinham culpa no cartório. Os irmãos já viu aquela frase que se fala aí: quem tem telhado de vidro, toma cuidado para não jogar pedra no telhado dos outros, não é? Porque todos nós temos falhas, né? Todos nós temos falhas. Aí Jesus disse: Senhor, ela diz: nenhum homem, Senhor, nem eu te condeno. Vai, continue pecando? Olha a orientação que Jesus dá para essa mulher: você escapou, você foi liberta da condenação de ser apedrejada. E essa pena aqui era terrível, viu, irmãos? Sabia que tem países hoje que ainda aplicam essa pena? A Nigéria, por exemplo, porque lá predomina o Islã radical. Se uma mulher for pega no ato de adultério, mulher, né? Ela é apedrejada em praça pública. Homem não, porque o Islã, ele dá cobertura para o homem, como eles faziam aqui. Então Jesus disse: olha, então agora você vai, segue a sua vida, trilha um caminho novo e não peques mais. Então, irmãos, o que nós podemos resumir aqui e falar sobre Jesus, que Jesus é inigualável. Não há ninguém como Jesus. Por isso que nós temos ele como referência. Não só que ele é Deus, o nosso Deus, mas também que Jesus é o homem perfeito. O homem inigualável, aquele que nenhum personagem da história pode ser comparado com ele. Porque a metodologia de Jesus, os ensinos, a maneira didática de Jesus e a maneira com que ele resolvia as situações mais adversas possíveis, nós temos que tomar como referência. Então, todas as vezes que nós tivermos uma dificuldade, algum tipo de problema que precisa ser resolvido com muito cuidado, precisa ser resolvido de forma que tenha senso de justiça, antes da gente tomar qualquer decisão, vamos lembrar de Jesus, né? Ah, pastor Mauro, então Jesus, ele compactuou com o erro dessa mulher? Não. O que Jesus fez foi o que era justo, porque eles não tinham provas contra essa mulher, porque não trouxeram a pessoa que estava supostamente adulterando. Não existia prova cabal contra ela. Eles estavam contando uma história e tentando pegá-lo em contradição. E mais uma coisa também, ele vai utilizar-se daquilo que eles jamais imaginavam, porque como religiosos, eles jamais imaginavam que Jesus ia dizer assim: ó, quem de vocês aí não tem pecado? Joga pedra. Então, irmãos, que nós possamos tomar Jesus sempre como a nossa referência maior, o nosso paradigma, o nosso mestre dos mestres, porque Jesus sempre tem uma palavra certa, Jesus sempre tem uma solução, Jesus sempre tem uma direção para nos dar, e Jesus sempre tem um caminho preparado para nós, para que nós possamos andar com segurança. Podemos dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Guarda essa palavra no teu coração, vamos orar. Glória a Deus.